Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou rodar agora aqui um vídeo de análise do culto de ontem da Congregação Cristã no Brasil, que foi do dia 3 de abril de 2024. É o primeiro culto após as reuniões gerais anuais da Congregação Cristã no Brasil, que produziu aquele monte de carta, e neste culto o Luiz Carlos Viçosa fez a leitura da primeira carta delas. Nós vamos ter aqui também o Marsola fazendo a primeira oração e uma pregação onde eu percebi ali que o Luiz Carlos já se soltou mais, estava meio enrijecido, e nós fizemos críticas dizendo, ou vocês se soltam ou o CCBN vai tudo embora, porque vocês estão segurando a profetada, porque estão com receio da crítica. Então pode ter certeza, ele se soltou, tem muita coisa para mostrar para vocês aqui das incongruências nas falas dessas pregações da Congregação Cristã no Brasil. Bom, vamos colocar aqui do lado. Aqui é a primeira oração da congregação, né? Quem levantou para fazer a oração é o Cláudio Marsola, que está aí à sua esquerda, né? De terno escuro, é o Cláudio Marsola. E eu separei algumas coisas aqui que eu achei interessante, rapaz. A oração do Marsola é bem o estilo do Marsola. É pedindo e pedindo e pedindo para Deus. É benção, benção e maravilha, é milagre. Chamou tanta atenção que eu resolvi até anotar quantas vezes ele falou. Ele falou de maravilha nessa oração curta, hein? Que é a primeira oração. Ele falou de maravilhas 12 vezes. Usou a palavra dai-nos, pedindo para Deus 12 vezes. Poder do Espírito 5 vezes e milagre 2 vezes. Maravilha, então, bateu o recorde. Dai-nos da sua maravilha. Essa maravilha é pedindo, dai-nos da sua maravilha, dá milagre, dá isso. Parecia um mercador, né, pedindo para Deus os produtos que ele precisa para entregar para o povo, enquanto o povo, vocês sabem muito bem, cooperam na coleta. Fica vendo a oração do ancião Cláudio Marsola. Esse aqui foi o culto de ontem, como está ali embaixo, ali no rodapé, 3 de abril de 2024. Fica ouvindo a oração, segue aí para vocês ouvirem. Dá-nos a benção do alto, para que possamos, Senhor, entender o teu querer e a tua palavra habite em nós abundantemente. Dá-nos os dons do céu, dá-nos a maravilha do alto, confira milagre em cada um de nós, dê milagre na maravilha e no meio do teu povo, dê milagre para o povo poder te glorificar, te servir, faça milagre, faça obra, apareça o teu poder no meio do teu povo, dê a graça de que possamos colher milagres e maravilha, ser revestido também do teu Espírito Santo. Dá-nos o poder do teu Espírito, dá-nos a glória do teu nome, dá-nos a maravilha que tanto precisamos da maravilha e dos dons do alto. Leva-nos avante contigo, livra-nos do mal, da aparência do mal, guarda-nos dos nossos erros, livra das fraquezas que temos, daquilo que não louva e nem glorifica o teu nome. Dá-nos a porção do teu Espírito para que possamos te servir. Abençoa nesta tarde que estamos reunidos um grupo de irmãos e irmãs. Assim te pedimos, abençoa, manda a tua palavra, manda o teu milagre, a tua maravilha e a glória do teu nome. Essa é a oração do Marsola. Eu tinha até anotado errado. Milagre foram 4 vezes que ele pede milagre, tá? E maravilha foram 12 vezes que ele pede maravilha. É aquilo que eu falei para vocês. É uma igreja que não sabe falar de evangelho, não tem relacionamento com Deus sobre a sua graça, sobre a sua obra. E tudo que eles têm em mente e em coração é Deus me dando coisas, como eu cansei de falar aqui para vocês. O próprio culto da congregação é baseado nisso. O povo vai até lá pedir coisas para Deus. E Deus adivinha a vida deles, como eles acreditam que a palavra vem adivinhar tudo o que se passa na sua vida. A palavra vai dizer, você entrou dessa forma, você está aqui desse jeito, você está sentindo isso e aquilo, e Deus te manda dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e assim por diante. Agora vamos para a leitura da circular. O Luiz Carlos Viçosa vai fazer a leitura da circular. Como agora. Temos. Tá lá. Né? E o interessante aqui, rapaz, é que ele não fez comentário algum antes da circular, né? Ou seja, comentando a circular, leu essa circular extensa e depois da circular, gente, também não
comentou todos nada. os anos Fica vendo. uma reunião geral de ensinamentos e durante essa reunião nós transmitimos para o Ministério e para a Irmandade alguns ensinamentos que o Espírito de Deus ilumina o Ministério, que nós julgamos oportuno. Hoje vou fazer a leitura de uma dessas cartas aqui, cujo título é A Salvação é Universal. Caros irmãos, a paz de Deus. Ele fez uma leitura desse jeito aí, ó, lenta e vagarosamente. No final, eu que estava ouvindo, no final eu não entendi nada na leitura dele, eu só fui entender depois que eu li. Por causa dessa leitura. Irmãos, o Senhor, Ele mandou-nos alguém para vir a esta terra. Sabe? Essa leitura lenta e vagarosamente, que isso parece que até te atrapalha a entender realmente o texto, né? Fica vendo. A salvação é universal, no sentido de que é oferecida indistintamente a todo e qualquer ser humano, tendo como único pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Quem crer nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remidor, será salvo, caso se mantiver na fé até o fim e dela não se apostatar. Bom, aqui eu tô adiantando, tá? Eu acelerei aí 10 vezes mais para poder ir mais rápido, mas o interessante é o medo que eles estão de falar nessa tribuna. Porque ao terminar essa circular, eles não falam absolutamente nada. Tem receio de falar. Eles estão com medo. Como é que você lê um papel desse tamanho para um povo leigo e ignorante biblicamente e você não vai fazer nenhuma orientação? E você não vai trazer nenhum esclarecimento, não é? Ou seja, é óbvio que encaixa-se ali, inclusive o Marcelo acabou de passar ali na frente, encaixa ali sim uma orientação, falar alguma coisa, né? Explicar alguma coisa. Não, gente, acabou de ler, ele simplesmente guardou o papel. Ele guardou e foi, né, chamando o hino para depois vir o momento da palavra. Isso não tem outro nome a não ser medo. E por que estão com medo de falar? Ou seja, é óbvio que estão com medo de falar porque perceberam que estão falando bobagem. Agora eles sabem que são despreparados para estar na frente de um povo e para falar de Bíblia, né? Mas eles vão continuar ali, porque a congregação que está no Brasil, ao que tudo parece, é uma igreja formada por leigos ignorantes e que, na verdade, a maioria ali não está interessado em evangelho, em Bíblia. Eles gostam do formato do culto, eles gostam da liturgia e o que eles vão buscar lá são palavras falando sobre a própria vida deles, né? Ou seja, existe um interesse ali em... eles gostam de glória, esses homens gostam de poder e domínio e o CCBano quer ouvir profetada, tá? Então agora nós vamos para o momento da palavra que é o mais interessante, ok? Falou muita coisa aqui incongruente que eu separei algumas para fazer algumas observações. Então agora ele vai para o momento da leitura da palavra que foi em Lucas capítulo 19. Da palavra de Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aqui o interessante que vocês vão ver, irmãos, logo aqui no início, ele chama a atenção do ministério que está ali, ele olha até para o ministério e para o povo, né, ambos, e fala, vocês não lê Bíblia. Vocês não lê Bíblia. Então eu trouxe aqui um capítulo extenso para a gente praticar um pouco a leitura bíblica. Rapaz, que feio. Ele assumiu isso, mas eles não falam isso assumindo isso, pedindo desculpa ou perdão. Não é isso. Forma talvez de cutucar a igreja ou talvez de criar essa separação entre ele e os ignorantes da CCB. Neste momento eu vi a postura de um homem arrogante, soberbo, que se auto-intitulou ali, né? Eu sou o doutor e vocês são meros ignorantes e eu vou ensinar vocês a ler a Bíblia. Rapaz, horrível. É o que você vai ver logo no começo da pregação, né? Também quero salientar aqui que se você estiver assistindo e não tiver... o Josafá cortou alguma coisa, vá lá no canal da CCB, procura esse culto.
Agora, se esse culto não estiver lá, o problema é teu e da tua igreja que está escondendo os cultos de vocês. Fica vendo o que ele vai falar. Irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho narrado pelo apóstolo Lucas. Ele vai chamar a atenção, ele vai falar que eles não gostam de ler a Bíblia. Olha no capítulo 19 de Lucas. Como muitos irmãos não têm muito costume de ler a Bíblia, bom seria que lêssemos sempre. Nós vamos fazer uma leitura longa agora para nós exercitarmos a leitura. Nós vamos ler o capítulo todo. Ai, que lindo. E ele falou isso olhando para o ministério. Bom, aqui eu estou adiantando, né? Também a leitura para ir mais rápido aqui que a gente pode. Ao meu ver, na minha percepção, isso soou um quanto tanto arrogante, né? Arrogante, apesar dele estar falando a verdade, apesar dele estar certo, né? Mas o correto é ele se incluir a isso, né? Se incluir porque é a igreja que ele está, é a igreja que ele frequenta, e se lá eles são ignorantes e não gostam de ler a Bíblia, é a igreja, né, que é dirigida por ele. Então a culpa também é dele. Então ele não pode se eximir disso, ok? Mas o importante é que fica registrado aí que o próprio Luiz Carlos falou que o povo da CCB não gosta de ler a Bíblia, né, e portanto, aí ó, acabou, agora vai vir o momento da pregação. Nesse momento da pregação, o primeiro eu quero salientar uma parte aqui. A palavra na CCB, que é o que você vai ver agora, a palavra não é a palavra das Escrituras. Quando fala palavra de Deus aqui no culto da congregação, eles não estão falando de Bíblia ou de Escrituras sagradas. Palavra de Deus é o que eles estão pregando. Palavra de Deus é o que esse homem está exortando aqui. E você vai ver isso aqui diversas vezes por essa palavra. Deus vai fazer tal coisa por essa palavra. Deus vai por essa palavra. Ou seja, a palavra de Deus, para eles é o que sai da boca deles. Eles fazem uma espécie de ligação ou analogia com Gênesis capítulo 1, que é Deus mandando haja, e a palavra de Deus agindo e fazendo as coisas acontecer e aparecer, ok? Então aqui eles carregam muito desse estilo, né, de haja por essa, receba paciência por essa palavra, receba babá, e é mais ou menos assim. E o Luiz Carlos, ele é adepto disso, ele acredita que Deus está ali na boca dele agora, falando e fazendo, agindo e acontecendo. Vamos ver aqui, presta atenção. Entrou na casa dele, por essa ele não esperava, ele queria só ver, porque quando você entra com seu desejo, ainda que seja pequeno, Cristo entra com a solução. Tem desejo seu que Cristo vai prover solução por ele. Crê nessa palavra aí. Tem desejo seu que já provocou reação em Cristo. Ele não para debaixo da figueira, mas para nessa pregação hoje no braço para te falar: ó Zaqueu, desce e vem, na comunhão dessa palavra. Vem aqui, desce e vem, na comunhão dessa palavra. Então tá aqui o primeiro ponto. Luiz Carlos dizendo que Deus vai cumprir o desejo do coração do CCBano. Não, CCBano, Deus vai cumprir o desejo do coração por onde? Por essa palavra, que é a pregação que ele está fazendo ali, né? Então é tudo por essa palavra, que é uma forma deles mostrarem que eles estão sendo ali usados por Deus, que Deus está dentro dele naquele momento e que, portanto, quem está dizendo aquilo é o próprio Deus, que é uma baita de uma enganação isso daí, e isso aí a gente já sabe de muito tempo, tá? O próximo ponto aqui da pregação, ele está dizendo, olha só o poder místico que tem essa pregação, que eles falam, a palavra, essa palavra que ele está pregando, ela vai sair e vai agir. Ela vai sair e vai fazer coisa assim, ó, num passe de mágica, é num plim, né? Fala haja, aí haja. Então eles têm essa ideia. Ele tem a coragem de dizer aqui agora que por essa palavra você vai parar de pecar.
Ele fala, por essa palavra, você vai parar de pecar. Rapaz, mas se isso fosse verdade, seria tão bom, né, gente? Né? Eu ia até chamar as pessoas para ir lá para a congregação, buscar a palavra para parar de pecar. Ou seja, Deus vai mandar a palavra e a partir daquele momento agora eu paro de pecar, que é uma grande de uma bobagem, tá? E ele deixa explícito que a pregação deles transforma e ela vai pegar você aí fora, que é um tipo mágico, né, de operação de palavra. Fica vendo? Ou seja, a pessoa não para de pecar porque ela está sendo orientada pelas escrituras, porque ela está entendendo a santidade de Deus, porque ela está entendendo, né, que Jesus morreu e morreu de forma dura e trágica para me santificar. Não tem uma ação de conhecimento e reação com o seu arrependimento. Não, é a fórmula mágica da pregação que vai lá e pimba, o CCBN não faz esforço algum, não tem conhecimento algum, não sabe de nada, simplesmente ele parou de pecar. Ó, fica vendo. Eu entrei na casa de um pecador e é isso que o senhor faz. E ele para na frente do leproso, o leproso fica bom. Para na frente de um cego, o cego enxerga. Para na frente do morto, o morto ressuscita. Glórias a Jesus. Para em frente de um pecador, o pecador não peca mais. Essa palavra que você está escutando aqui, você é pecador, mas você vai parar de pecar por essa pregação. Aonde você estiver nessa pregação, remoto daqui, a palavra vai te pegar aí fora. Você vai parar de pecar por essa pregação. Bom, aí tem um monte de problemas, né? Tanto dessa que eu já falei, que é a palavra indo lá e agindo, como também o CCBN achando que não peca mais. Ele acha que em determinado momento ele para de cometer pecados e aí ele não peca mais. Aí ele se torna santo e aí ele vai evoluindo até a estatura do varão perfeito, né? Que eles falam muito disso aí. Agora, ele faz menção a Zaqueu, quando Zaqueu arrependido fala ao Senhor Jesus: Senhor, aquele a quem eu tiver defraudado, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Isso aqui é interessante fazer essa abordagem, porque o Luiz Carlos de Viçosa é um suposto teólogo, ok? Ele é um suposto teólogo que a gente não sabe se ele é. E ele diz que Zaqueu falou isso daí por causa da amizade que ele criou com Jesus. Ó, eu tô tão amigo de você, Jesus, e eu tô tão aqui, né, arrependido, que eu vou resolver dar 4 vezes mais o que eu defraudei alguém. Mas Zaqueu, quando você estuda a escritura, que é coisa que talvez o Luiz Carlos de Viçosa não fez, pelo menos aqui ele demonstra ser indouto. Quando Zaqueu está falando isso, ele não está falando isso de si mesmo, ele não está criando essa ideia, ele não está sendo bonzinho, ele está apenas mencionando a lei. Êxodo, capítulo 22, lá fala da lei da propriedade, a lei da proteção à propriedade. Ou tem outros que dizem que é a lei da restituição. Lá está falando exatamente essas coisas, né? Em determinada coisa que a pessoa defraudou outro ou roubou de outro, ele devolve 5 vezes. O outro ele devolve 4 vezes. Para outro tipo de objeto, ele devolve 2 vezes, né? E assim por diante. Então, Zaqueu só está dizendo que está pronto a obedecer à lei. Simples assim. Não tem essa fantasia, essa invenção. Mas é um homem, né, que se gaba, mas que na verdade é deficiente nas escrituras, igual os leigos da congregação que está no Brasil. Fica vendo aqui, ouça você. Mas quem desceu da filha? Eu dou metade dos meus bens para o pobre. E é claro que devia ter dado prejuízo. Aqui não está dando. Se eu tiver feito, é claro que fez. Aqui eu vou pegar os que eu andei fazendo coisa errada, em que eu dei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes mais. Por causa dessa amizade que nós acabamos de construir aqui agora. Vocês viram aí? É uma ignorância. É uma ignorância, a falta de conhecimento bíblico, e eles, como ancião, que carregam o título de ancião, eles deveriam ser, por obrigação, peritos no conselho bíblico. Homens que deveriam manejar muito bem as escrituras, mas em falta disso, o que eles gostam mesmo é de dizer para as pessoas: por essa palavra Deus vai fazer isso, por essa palavra Deus vai fazer aquilo. O conhecimento real das escrituras, eles têm uma deficiência grande, inclusive o senhor Luiz Carlos. Mais uma vez, em outro trecho bíblico agora, ele falando de Jesus Cristo quando entra em Jerusalém montado num jumentinho,
Ele faz uma pergunta retórica, mas ele mesmo não consegue responder a pergunta. Por que Jesus entrou em Jerusalém em um jumentinho? Por quê? Aí ele desconversa ou seja, ficou nítido que parece que ele não sabe, mas a Bíblia diz por quê. Ok? Vamos ouvir aqui. Depois eu falo para vocês por que Jesus entrou montado no jumentinho. Ouça aqui. Desamarra o jumentinho. E se o dono perguntar o que você está fazendo, eu falo assim, o mestre precisa dele. E é tudo o que basta. Entrando na cidade, acharam o jumentinho, desamarraram, e o dono falou, o que você vai fazer? O mestre precisa dele. O poder da palavra. É ele mostrando toda a autoridade que ele tem sobre os pequenos elementos da vida. Por que ele foi pegar no jumento? Ele já não andava a pé mesmo? Por que tem esse capricho? E por que está escrito aqui que ele resolveu entrar de jumento na cidade? Aliás, eu nunca vi escrito em lugar nenhum que ele andasse de jumento, foi só aqui. Nunca... Presta atenção, ele está fazendo uma pergunta. Você acha que ele vai fazer o que agora? Explicar por quê. Ele vai explicar. Não, ele muda de assunto totalmente e desconversa. Você vê que é imperito para poder explicar. Observa, ele está fazendo uma pergunta, chamou a atenção das pessoas. Quando você faz essa pergunta, você chama a atenção. E obviamente que na sequência as pessoas estão aguardando os seus esclarecimentos. Mas ele simplesmente muda de assunto. Fica vendo. Nunca vi isso. E é um detalhe, ó. Fica vendo agora o desfecho. Ele está falando do jumentinho. Será que ele conclui? Será que ele vai concluir a fala? Vamos ver. Jumentinho que nenhum homem ainda se assentou. Um jumento que nunca foi assentado antes. Ele foi o único que colocou limites no nosso inimigo. Limites na natureza carnal. Nunca ninguém, jamais teve a absoluta autoridade que Jesus mostrou no corpo de um homem. Ele colocou. Foi assim o culto. Ele mudou o assunto. Foi embora. Mudou e foi embora. Sabe, o camarada entra num lugar e fala assim, moço, você tem refrigerante? Tem. Então me dá uma coca. Aí o camarada traz a coca, ele vai embora antes de pegar o refrigerante. Quando o cara chega a coca no balcão, ué, cadê o cara? Foi isso. Por que Jesus entrou com o jumentinho? Aí ele muda o assunto, assim, mas Cristo foi o único que fez isso, que fez aquilo, outro. Mudou totalmente o assunto. Parece que quando ele percebeu que entrou num beco sem saída, ele falou, ixi, e agora? Eu fiz uma pergunta retórica e demorou um pouco, aí ele foi ler novamente, ele leu, porque aquele tempo que ele está lendo é o prazo que ele precisa para o cérebro trabalhar. Por isso que às vezes eles aplicam uma enrolação, né? Dá uma enrolada para dar tempo para pensar. Mas ele viu que não veio nada na mente, ele ficou perdido mesmo e resolveu mudar de assunto. Mas eu vou explicar para vocês. Tudo isso, gente, é Bíblia, é estudando Bíblia, estudando a palavra de Deus. A importância de estudar a palavra de Deus. Isso é uma profecia que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Em Zacarias, ali está mencionando que o Messias vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, demonstrando ali, naquele ato, humildade, mansidão e passividade. Porque geralmente, naquela época, quando um rei ia entrando numa cidade para tomá-la, para conquistá-la, ele entrava em um cavalo, e sempre um cavalo, o melhor cavalo, forte, né? E com postura de guerra. Quando Cristo entra, ele entra como Messias, ele entra como rei, e ao mesmo tempo em um animal vil de montaria, um animal, um jumentinho, demonstrando ali que ele não vem para a guerra. Ele vem passivamente e em paz. É essa a mensagem que o próprio profeta fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Ok? Então tem a explicação bíblica. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então, se tivesse estudado a palavra de Deus, não estaria dando essas gafes, tá? Porque isso aqui, ainda mais para ele, né? Que parece ser um teólogo, não sei. Isso pega mal para Dedéu.
Agora ele vai falar da paz de Jesus Cristo. Presta atenção, gente. Ele manipula ali falando da paz de Jesus Cristo para resolver problemas de saúde das pessoas, ou problemas psíquicos, ou seja lá qual for o tipo de problema. Não é assim que se fala da paz de Jesus Cristo. A paz de Jesus Cristo, que é a paz com Deus, segundo as Escrituras Sagradas, se não me falha a memória agora, está em Efésios também, está falando sobre isso, capítulo 2, acho que versículo 28, a paz de Deus está sobre Jesus Cristo. A paz de Jesus, irmão, é a paz com Deus. Quando você crê nele e Jesus morrendo por nós, ele nos reconcilia com Deus, fazendo a paz. Então ele está fazendo a paz. Essa paz não é a paz do mundo, que é uma paz de tranquilidade, de silêncio, é uma paz que vai te trazer a saúde, né, a boa vida financeira. Não é essa paz. Mas esse homem está usando o nome e o termo paz de Jesus para dizer para o CCBano que até os seus problemas psicológicos serão resolvidos com a paz de Jesus Cristo, né? Obviamente que isso aqui tem um pouco de manipulação também das palavras, de tanto usar, por essa palavra vai entrar paz em você. Eles estão tentando inserir no contexto das profetadas o nome de Jesus Cristo. Por isso que acaba virando essas pregações grotescas, né, com esse problema teológico muito grande, que é você usar o sacrifício de Jesus, que nos traz uma paz espiritual com Deus, dentro de um contexto material, dentro da nossa vida, ok? Presta atenção aqui. Hoje os homens procuram paz no pecado, na bebida, na droga. A paz nossa está com Jesus Cristo. Nem com os remédios psiquiátricos você não encontra paz. A sua paz está com Jesus Cristo. Recebe a paz de Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus. No sangue, no sacrifício, na obra dele. A paz de Jesus Cristo que esteja no teu coração. Você entrou aqui, a paz de Cristo vai sair com você. Glórias ao Senhor. O que o remédio psiquiátrico não te dá, a paz de Jesus Cristo vai te dar. Glórias a Jesus. Bom, é isso aí. Usando esse termo tão forte e importante que é Jesus Cristo nos trazendo a paz com Deus. E ele fala sobre isso, Jesus. A minha paz não é igual à paz do mundo. A minha paz é a paz com Deus. Jesus fala sobre isso, ok? E aqui ele acaba deixando o CCBano ainda mais confuso, porque está nítido aqui que ele está substituindo a frase por essa palavra Deus vai te dar paz. Por essa, eles estão substituindo e colocando no meio da frase o nome de Jesus Cristo, o que está deixando a frase sem sentido e ao mesmo tempo o CCBano todo confuso. Porque o CCBano não gosta de Jesus, não gosta de ouvir falar de Jesus. Eu estou falando isso baseado no que a gente conhece de CCB e também em testemunhos de CCBanos que entraram aqui em lives nesse canal dizendo que Jesus só precisa falar dele na época, no dia de batismo e ponto final. Agora é só você tocar o barco para frente e ouvir profetadas sobre a nossa vida. O outro falou que falar de Jesus o tempo todo cansa, é como se estivesse falando de história. Eles precisam ouvir coisas sobre a própria vida, ok? Ou seja, é um nítido discurso de quem não tem a afeição por Cristo. Agora ele vai insinuar que Deus é o dono da congregação cristã no Brasil e que Deus vai colocar para fora os cambistas, que seriam as pessoas más lá dentro, vai colocar para fora. Eu queria lembrá-lo que cambistas são todos aqueles que fazem negócio dentro do templo. Homens que têm produtos a vendas dentro do templo, homens que têm empresas a serviços do templo, homens que falam ou planejam coisas para favorecer empresas, né? Então eu acredito que você deveria tomar cuidado para falar de cambistas aí, porque pode ter, né? É óbvio que quando fala cambista aí nesse contexto está querendo dizer as pessoas que não concordam com os anciões, mas a interpretação bíblica real e verdadeira tem outro sentido e a CCB está totalmente enquadrada nesse texto aqui. Fica vendo aqui, ó. Deus é o dono da CCB, é o dono dessa obra, né? Que é a obra da Congregação Cristã no Brasil, e que Deus vai colocar para fora os cambistas. Olha aí. Os discípulos pensam, o que deu no Senhor Jesus? Ele desceu o chicote em todo mundo. É pomba para um lado, escameza para o outro. Não ficou nada. Minha casa é casa de oração, não é covil de ladrão. Vocês veem que essa obra tem dono? Tudo que tiver errado nessa obra, o dono vai pôr para fora.
Nessa obra não vai ficar coisa errada. Aonde o homem gerencia, o homem domina, fica o errado. Mas nessa obra não fica. Aqui o Senhor mete o chicote, quebra a mesa, põe os cambistas para fora. Nessa obra não vai permanecer os cambistas. Glórias a Jesus Cristo. Pode saber isso, aonde tiver cambista nessa obra, o Rei da Glória vai pôr para fora. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Na cabeça deles, gente, é Deus que tá no governo da CCB. Na cabeça deles, gente, ainda tem esse problema. O Luiz Carlos, ele deixa claro aqui, né, que a obra de Deus para eles é a CCB. Nessa obra, né, que Deus vai pôr para fora aqueles que não concordam com eles, que são, no caso aí, os cambistas, as pessoas que não estão de acordo com eles. Porque se você for pregar realmente sobre o que o texto diz, que são homens que fazem negócios no templo, olha, Luiz Carlos, começando aí pela cúpula do Blas, vai ter muita gente tendo que sair da congregação cristã no Brasil, né? Então isso aí fica nítido que não passa de um discurso vazio para fazer barulho e para tentar dizer que Deus está tomando providências em favor da congregação cristã no Brasil. Isso aí alegra os fanáticos, né, que tem na cabeça que a CCB é a obra de Deus. Somente esses. Nem a outra turma na CCB que não acredita nesse fanatismo todo, ele cai mais nesse tipo de discurso. Agora ele vai mencionar, gente, como é que eu posso dizer? É um argumento muito usado na CCB de que homem de Deus, lá tem os homens de Deus. Então ele vai falar aqui que para você repreender um homem de Deus, você tem que ser mais santo do que aquele homem de Deus. Sabe, um argumento tão esdrúxulo desse. Então eu tenho que observar se o homem é santo. Então eu não vou repreendê-lo não. Ele está falando uma bobagem ali, ele está falando uma heresia, então eu não vou repreendê-lo. Que é um argumento falso, né? A gente viu Paulo repreendendo Pedro, e Pedro é um dos principais dos apóstolos, ou seja, ninguém está acima das escrituras sagradas. Não existe santidade de homem algum que blinde-o e deixe ele blindado sobre as correções quando ele falar coisas fora das escrituras. E o que mais tem são vocês, Luiz Carlos, já começando por esse culto e por outros cultos mais, o tanto de bobagem que vocês têm falado. Será que eu vou ter que olhar isso? Não, o Luiz Carlos é um santo. A santidade já começa por você não macular as escrituras. Quando você macula as escrituras, quando vocês só negam o evangelho, é óbvio que vocês não são santo coisa nenhuma e por isso estão aptos à repreensão, à correção, né, e a ser redarguidos. Fica ouvindo aqui, ó. Presta atenção. Para você corrigir um homem de Deus, você tem que ser mais santo do que ele. Olha isso aqui. Para a gente falar alguma coisa com um homem de Deus, nós temos que ver se ele é mais santo do que nós, porque se for mais santo é melhor não ficar calado. Eu não sei de onde ele tirou. Pergunta para ele onde está escrito isso aí. Provavelmente deve estar escrito em Inventares de Anciões, no capítulo 171. É o único lugar que eu acho que possa estar escrito isso aí, né? Para você repreender um homem santo, você tem que ser mais santo do que ele, porque senão é melhor você ficar calado. E agora ele vai falar aqui que em desfecho, né, defenda essa obra, né? A não quer que você discutir, sabe o que ele quer? É que você, ao ouvir essa palavra, agregue, ajunte e não espalhe. Traga e não mande embora. Beije e não blasfeme. Proteja e não ataque. Glórias ao Senhor. Defenda essa obra. Defenda esse bendito ministério. Defenda essa graça maravilhosa que está instalada em nós. Ele deixou claro, defenda essa obra, defenda este bendito ministério, que é o ministério da congregação cristã no Brasil. Então isso aqui não passa de um discurso faccioso, né, de alguém que está aí na tribuna em defesa de uma denominação e não do evangelho. Presta atenção. E depois desse discurso todo do Luiz Carlos falando essas incongruências todas, aí sobe o outro ancião para fazer oração. E para vocês prestarem atenção, como o culto da CCB, ele é aos homens e eles adoram a bibliomancia, porque na primeira oração você tem o Marsola pedindo maravilhas, bênção, milagre, obra, poder do Espírito Santo, só pedindo coisas.
E aí você vem a palavra dando o que o CCB não gosta de ouvir. Vou te dar paz, vou entrar na sua vida, estou indo com a minha palavra aí onde você está ouvindo. E o final, o que é? É agradecendo a bibliomancia. Quando eles falam, tua palavra é mais doce do que o mel, como vocês já viram aqui agora atrás, e em outros vídeos também, e quando eles se referem à palavra, eles estão se referindo à bibliomancia e à profetada que é feita dentro do culto. Ou seja, é aquilo que saiu da boca do Luiz Carlos. Então, quando eles louvam e procuram adjetivos elogiosos para falar da palavra, eles estão, na verdade, adorando o ato da bibliomancia e adorando ali as profetadas que não são palavra de Deus, ok? Presta atenção aqui, um momento de devoção à prática da bibliomancia na CCB. Olha aí. Graça nós te damos porque não poderia faltar a tua palavra. A tua palavra é mais doce do que o mel. Oh Deus, que alegria ouvir essa palavra maravilhosa, em que ela é viva e se ela é viva. E aí fala que até essa palavra é viva, ela vai fazer. Isso aí não passa de um discurso de um idólatra, ok? Então, irmão, acorda, irmão. Você está dentro de um culto idólatra dentro da congregação cristã no Brasil. Isso não é culto a Deus. Isso são culto a eles mesmos. Eles se autocultuam, ok? Ali eles pedem profetadas do pregador. O pregador sabe que tem que atender o povo. Ele tem que dizer palavras como Deus está mandando por essa palavra, vou fazer na sua vida por essa palavra. O povo quer isso e no final de tudo eles vão agradecer aquilo que foi falado, não as escrituras sagradas. É lamentável, mas essa é a igreja evangélica mais idólatra que eu conheço. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.